Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde para você que está aí ligado junto conosco aqui na tarde desse início de semana. Uma temperatura de 25 graus, sol bonito na praia, muita gente na praia aproveitando, né? Muita gente que sobrou do final de semana na praia. Fim de semana na praia estava super lotado, o pessoal fica naquele vai e vem, Porto Alegre, Serra Gaúcha, aquela história toda, e chega na domingo bem de tardezinha de noite, ou até mesmo segunda-feira de manhã, acaba voltando a Porto Alegre, né? E aí, já viu, aquele corre-corre. Falando em corre-corre, os acidentes até que ficaram meio grandes esse final de semana, praticamente muitas estradas do estado do Rio Grande do Sul. O pessoal tem que cuidar um pouquinho mais, tirar o pé, né? Porque para poder chegar inteiro em casa. Mas nós estamos em Tramandaí, aqui na capital das praias, com a dona Mariana, ela que é a gerente, sobre a situação da água suja. Muita gente diz para nós assim, o Bueno, o pessoal tá vindo uma água meio marrom, escura. Tem gente que se queixou para colocar água na piscina, tem gente que se queixou em lavar roupa, tem gente que diz mas o maior problema já não é esse. O maior problema é aquela água para cozinhar e tomar, né? Tomar água. Então o pessoal está se queixando que está comprando as bombonas de água, mas continua pagando a Corsan. Então o pessoal quer saber para que lado vai, como é que é, o que está acontecendo com a água da Corsan em Tramandaí. Se é só nesse verão, já que o inverno nós tínhamos uma água boa aqui na comunidade de Tramandaí. Mariana, boa tarde. Boa tarde, Bueno, e boa tarde à comunidade. Bueno, na verdade, a água de Tramandaí, ela vem sofrendo alterações desde o ano passado. E esta é uma conversa que nós tivemos na última reportagem que nós fizemos juntos. Sim. Quando eu fiz um apelo à comunidade de Tramandaí, alertando sobre as mudanças que nós estávamos sentindo no manancial de água de Tramandaí, tá? Qual é a questão que está acontecendo com a água desde o início do verão, dia 15 de dezembro, tá? A água de Tramandaí, ela tem apresentado uma floração de algas e de cianobactérias, que estão dificultando demasiadamente o tratamento da água em Tramandaí, tá? Ano passado nós tivemos, sim, alguns eventos com água escura na rede, tá? De forma, em alguns bairros, isso aconteceu. E ele é um evento que em Tramandaí ele não é estranho, porque eventualmente ele acontece. E ele tem uma explicação que também tem a ver com a água onde nós captamos, tá? A água que nós temos aqui no litoral, tanto a de superfície quanto a água subterrânea, que é tirada em poços, elas são ricas em ferro e manganês. E esse ferro e esse manganês, ele se adere na película do tubo e ele pode ser arrastado. Se houver, por exemplo, um problema de um vazamento, se a rede secar inteiramente, no momento que a água voltar, é normal que arraste um pouco dessa película junto, tá? Isso é normal acontecer. Então não são eventos separados. Muitas pessoas vão dizer, não, isso já aconteceu antes. Sim, isso já aconteceu antes, de maneira pontual, mas ela acontece. Ou quando tem uma falta d'água generalizada, ou quando existe um vazamento de grandes proporções, que a gente deixa um bairro ou dois desabastecidos, é normal em alguns locais as pessoas perceberem a mudança na coloração. Bom, nós tivemos um pessoal do bairro Indianópolis, para aquele lado da entrada de Tramandaí ali, perto da Santa Luzia, bairro Cruzeiro, alguma coisa um pouco na cidade. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá perdido. O pessoal reclamando muito da água para tomar, que nós estamos com esse problema para tomar. Aí o que deve ser feito? Na verdade, o que aconteceu neste final de semana, Bueno, nós ainda não temos uma explicação para o que aconteceu, tá? E aí que eu queria chegar. Nós não tivemos um problema de falta d'água e nós não tivemos nenhum rompimento de nenhuma rede de grosso calibre, tá? O que nós percebemos, tá? Na semana passada, nós mudamos o sistema de tratamento de Tramandaí, porque a qualidade do manancial da lagoa em Tramandaí não permite mais que a gente utilize o mesmo tipo de tratamento que a gente vinha utilizando até então. A água, ela perdeu qualidade de tal maneira que nós estamos usando o mesmo sistema de tratamento desde a semana passada, que é utilizado nas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, para vocês terem noção de como houve uma deterioração na qualidade da água que nós estamos captando. Ela perdeu qualidade de uma maneira, assim, fantástica. Então, o que aconteceu? Na semana passada, nós começamos a utilizar o mesmo tratamento que é utilizado em Alvorada, Porto Alegre, Gravataí, que é um sistema mais eficiente na remoção dessa alga,
que dificulta o tratamento, tá? A gente não sabe ainda, mesmo conversando com os nossos químicos e o pessoal que é representante desse produto, se houve alguma combinação química dentro da rede que fez precipitar o ferro e o manganês. Tá? E isso aconteceu pontualmente nesses bairros que tu citou. Foi onde nós recebemos também a maior parte das reclamações, tá? Santa Luzia, o Cruzeiro 1 e 2 e também no Indianópolis, que justamente são os primeiros bairros que são abastecidos pela linha da minha adutora. Então, provavelmente, houve uma recombinação, a gente considera que possa ter ocorrido uma recombinação, e isso entrou justamente nesses primeiros bairros. E os demais bairros sentiram isso com menos, de uma maneira menos visível, tá? Eu recebi vídeos em que realmente a situação da água, ela era muito ruim mesmo, uma água muito escura, com uma borra, tá? E essa borra e a cor da água indicam ferro. A coloração, ela é característica do ferro. O que eu gostaria de dizer para a comunidade, tá? Isso aconteceu com muita força no sábado, muita força. No domingo, ela começou a apresentar uma coloração melhorada. Hoje, nós fizemos a abertura de pontas de rede nesses bairros, tá? Não localizamos resíduos dentro da rede. Em princípio, a situação da água, ela normalizou, tá? Houve um primeiro choque e agora ela está normalizada. Mas eu também vou precisar que a comunidade, ela me ajude. Porque assim, se eu te abrir o sistema agora, eu tenho apenas 17 reclamações de água suja durante o final de semana. E eu tenho certeza que não foram apenas 17 clientes que foram impactados. Eu acho muito, eu gosto muito de redes sociais, eu acho que as pessoas têm que usar essa ferramenta, mas eu queria pedir que as pessoas também liguem para o 0800 da Corsã, ou reclamem pelo aplicativo, que é bem fácil de fazer, baixar o aplicativo da Corsã e fazer a reclamação, fazer a foto da água suja, postar, mandar para nós, porque para nós é muito importante a gente conseguir mapear até onde é que chegou o problema, entende? Eu sei pelo relato das pessoas que me mandaram WhatsApp, pelo relato que eu tenho no sistema, pelo teu relato, entende? Mas se a gente pudesse, se as pessoas pudessem formalizar essa reclamação quando acontecesse, a gente teria um panorama mais geral de onde é que, até onde o problema chegou. Então, continue usando as redes sociais, ligue para o Bueno, ligue para os demais canais de comunicação, mas também comuniquem a Corsã, porque a gente está trabalhando para tentar fazer o melhor para a nossa comunidade sempre. E a gente está trabalhando neste momento com um manancial que requer muito trabalho, muita dedicação para a gente continuar mantendo uma água de qualidade em Tramandaí. Então a gente também precisa da ajuda da comunidade para nos apontar os problemas. E se as pessoas reclamarem para a Corsã, eu teria com certeza um panorama muito melhor do que aconteceu. 17 reclamações, pessoal, é praticamente nada. Para uma cidade que nesse momento... Não, mas foi muito mais, muito mais. Sim, mas tu imagina, eu deveria ter o quê? 300 mil pessoas aqui no final de semana. Eu recebi apenas 17 reclamações, eu também acho pouco. E é por isso que eu faço esse apelo. Que as pessoas também procurem os canais da Corsã, porque daí isso fica formalizado, entende? Dentro do meu sistema, eu tenho um mapeamento disso. Eu não estou desqualificando a informação que chegou a mim. Eu acredito em tudo que foi dito, entende? Mas eu realmente precisaria disso dentro do meu sistema. Porque daí eu abriria meu mapa... Para poder provar. Não para poder provar, mas para poder mapear, entende? O que eu vi no meu sistema, de repente, algum bairro... Por exemplo, o Santa Luzia não tinha nenhuma reclamação dentro do meu sistema. Nós trabalhamos de manhã no bairro Santa Luzia por causa de relatos que nos chegaram pelo WhatsApp, por parentes de colegas, entende? Mas eu não tenho nenhuma reclamação formalizada deste bairro. Então é muito importante para mim que as pessoas reclamem. Porque se as pessoas não tivessem chegado de outra maneira, dentro do meu sistema, a reclamação do Santa Luzia não existe, entende? Mariana, uma pergunta. Estamos atravessando o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, vem atravessando uma situação de onda de calor. Uhum. Com isso, o estado do Rio Grande do Sul está quebrado em termos de água. Há muitos locais com problemas, rios, são lagos, né? E a gente gostaria de saber como é que está a situação em Tramandaí. Porque nós colhemos água da onde? De onde é que vem a nossa água? É que nem você falou agora, como é que está a situação? Nós já estamos colocando material químico, que nem é colocado em Porto Alegre, é o mesmo tratamento que é feito em Porto Alegre. Quer dizer, para nós colocarmos esse tipo de tratamento aqui, porque a coisa está feia. Porque nós tínhamos água mais saudável, mais boa. A característica da água que eu encontrei no meu primeiro ano de trabalho agora e as características da água que existem agora no manancial que atende Tramandaí são completamente diferentes.
Isso é uma coisa que ela se torna inegável, Bueno. O que acontece com a lagoa? Primeiro, o Tramandaí não tem água, né? A Tramandaí não tem nenhum ponto de captação que permita abastecimento humano, tá? O abastecimento humano só é possível em Tramandaí porque nós utilizamos uma lagoa de Osório. Assim como em Bé também usa uma lagoa de Osório, tá? É uma característica que é da região, né? Nós não temos manancial. O que nós estamos fazendo? Claro que a situação da seca também interfere muito, tá? Houve um recuo muito grande na quantidade de água da lagoa, tá? Mas também, adicional a isto, nós pedimos ajuda para o Comitê da Bacia do Rio Tramandaí e também para a Patran, para que seja feito o diagnóstico se não existe interferência de terceiros, que possa também estar acarretando uma piora nesse quadro. Porque nós já tivemos secas bem severas e a qualidade da água não sofreu uma alteração tão grande. Pode ser apenas a seca e um regime insuficiente de chuva nos 2 últimos anos? Pode, mas a gente também está investigando outras causas, né? Por exemplo? Algum despejo de alguma coisa de origem animal, criação de gados, criações de porcos, lavouras, qualquer coisa que possa estar contribuindo com o material que esteja alimentando essas algas, entende? Porque, na verdade, tudo que está comprometendo agora a qualidade da nossa água é a floração das algas no manancial. Esse é o nosso principal problema neste momento, né? A alga, ela precisa de um alimento, né, para se proliferar. Ela precisa estar alimentada, né? E normalmente esse alimento vem de origem orgânica. Como nós não temos nada que despeje esgoto, por exemplo, doméstico, ela é uma lagoa que no seu entorno não tem casas, né? E não recebe nenhum tipo de contribuição de nenhum outro manancial, digamos assim. A gente acredita que talvez esteja havendo a colaboração de alguém no entorno da lagoa que esteja fazendo despejo inadequado de algum material dentro dela, né? Mas isso ainda está em fase de investigação, Bueno, a gente não consegue afirmar isso com muita certeza, tá? Ela é uma possibilidade. O que você... Pô, tem perguntas aqui, Alexandre? A nossa seguidora Graça Godinho está pedindo informe um WhatsApp, né? Porque o 0800 da Corsã não atende, segundo ela. Vamos para o WhatsApp, então. Infelizmente, a Corsã ainda não possui um canal de WhatsApp, mas ela possui redes sociais, tá? Nós temos dentro do site da Corsã o Fale Conosco, nós temos o aplicativo da Corsã, que pode ser baixado no celular também, que eu acho um canal mais fácil, na minha singela opinião. Tem que fazer o quê, então? Eu aconselharia as pessoas, não ocupa muito espaço e também não precisa ficar para sempre, tá? Mas se houver dificuldade no 0800, baixar temporariamente o aplicativo da Corsã. Ele é muito fácil de usar. Porque assim, tem que ser um canal apropriado. Mesmo que eu dê o meu pessoal, digamos assim, tem dias que eu chego até 400 mensagens no celular, então é impossível para mim administrar isso, entende? De uma maneira que seja contento. A pessoa vai acabar não sendo atendida. Ele é um aplicativo muito simples de ser usado. Ele já vem com todas as possibilidades de abertura, tá vendo? Vem segunda via, fatura simplificada, parcelamento, fatura por e-mail, vazamentos, né? E falta de água e situação de desabastecimento. A pessoa pode abrir o chamado aqui pelo próprio aplicativo, tá? Eu sei que o 0800 às vezes é um pouquinho mais complicado de se conseguir, mas acaba ficando... Deixa eu ver aqui, ó. Falta d'água no imóvel, a religação, água com muita pressão, pouca pressão, e a verificação de qualidade de água do imóvel, ó. Que é a reclamação da qualidade, que é aqui que a pessoa vai abrir. O site da Corsã e o aplicativo tem esse detalhe, tá? Ela pede que a pessoa entre com gov.br. Mas esse é um acesso que quase a maioria das pessoas tem, né? Quase 100%. Porque ele foi amplamente utilizado para saque de fundo de garantia, recebimento de auxílio do governo. E também ele pede que entre. Depois da pessoa cadastrada, a pessoa pode abrir a reclamação, posta a foto da água e ela fica registrada no meu sistema. Tá, certo. Ok. Bom, então o pessoal já pode procurar o aplicativo da Corsã para poder fazer a sua reclamação também. No site também tem o Fale Conosco, tá? O Fale Conosco no site da Corsã, se entrar no www.corsã.com.br, tem o Fale Conosco. E ele posta ali a reclamação dele, tá? Ele pode fazer o pedido.
Inclusive, Bueno, as pessoas que tiveram algum prejuízo em relação à água, tá? Por exemplo, tinha uma maquinada de toalha branca lavando. Isso aconteceu com a minha filha uma vez. Tem uma maquinada de toalha branca lavando, a roupa manchou, tá? A pessoa faz o orçamento e abre um protocolo aqui com a gente, agenda um atendimento com a gente, abre um pedido de ressarcimento aqui, tá? Qualquer prejuízo que possa ter sido causado em função dessa água, é importante que a pessoa abra. E por isso que é mais importante ainda a reclamação, tá? Porque a reclamação. O Bueno reclamou que na água dele a água estava suja. O Bueno encheu a piscina aquele dia. Para que eu consiga comprovar que realmente ele encheu a piscina aquele dia, que a água foi perdida e que aqueles metros de água devem ser revistos, eu preciso que o Bueno tenha reclamado da qualidade, não sei se tu me entende. Então, Além de reclamar a qualidade, comprovar por fotos e material, né? Esse material de roupas também que é estragado pela água, também o pessoal tem que guardar. Exato. Fotografar, ver tudo, que não adianta. O governo não vai pagar, né? A Corsã não vai pagar sem ter provas. É que tem situações que são mais flagrantes e outras não, né? Tem situações, por exemplo, tem um buraco da cor do seu carro que é o dentro, uma coisa que nem se discute. Mas essas coisas mais pessoais, mais caseiras, aquilo que acontece no íntimo de cada lugar, né? É bem importante que cada um guarde as comprovações, né? Conversa de mensagem de texto que teve com alguém, com fotos, né? Guardar essas roupas que foram danificadas. Porque normalmente a reclamação maior é em relação a isso, né? Roupas que são perdidas, né? Para estar sendo lavadas, piscinas que são enchidas também, que acabam tendo a água com a qualidade alterada, né? Mas o que eu gostaria de deixar a comunidade tranquila é que hoje nós passamos boa parte do dia, desde a primeira hora da manhã, correndo a cidade e verificando as pontas de rede, que é onde normalmente essa água fica depositada, né? E nós não encontramos vestígio na cidade da permanência dela, tá? Então, em princípio, foi uma situação realmente pontual. Foi uma reação que houve naquele momento pela entrada de um novo produto e que, nesse momento, a situação na cidade se encontra normalizada. Bom, qualquer reclamação, o que é? Diga. Não precisa provar que a água está suja. Não é provar que a água está suja, gente. É assim, ó. Tá? Vamos rapidamente recapitular por aqui. Momento que você sentiu, né? Vamos falar em termos de livro do PROCON. Tá? Você pagou, você tem direito, certo? Certo. Agora tem o direito, abre aspas. Tá? Momento que a água está suja, que nem a Mariana falou, que está preta, que está com ferrugem, manchou uma roupa, estragou a roupa, retire a roupa, pendure, bata umas fotos. Você tem que ter a prova para poder cobrar, né, de quem está fornecendo, quem é o fornecedor, certo? Tudo certinho, tudo bonito. Isso que o Bueno falou é o correto, tá, pessoal? Não é que vocês precisem provar para a Corsã que a água sujou, né? Isso para nós é inequívoco. Estragou. Na verdade, o que tem que ser comprovado é que houve o prejuízo para ter o ressarcimento. Em relação à questão de consumos, a Agência Regulatória de Tramandaí, ela já está atuante, tá? Ela está atuando em relação a essa ocorrência. E se houver, digamos assim, algum impacto, eles chamam de... Agora me fugiu a palavra, desculpa. Mas existem situações em que a Corsã deve oferecer descontos a um determinado grupo de clientes, né? Por situações como essa que ocorreram, por, digamos assim, problemas no sistema, tá? Mas quem nos notifica e quem define se deve haver ou não essa restituição é a agência regulatória. Eles já estão atuando. Nesse momento, eu não tenho como dizer para vocês com certeza se vai haver ou não alguma compensação. A palavra voltou. Alguma compensação em relação a esse episódio, tá? Mas, de qualquer maneira, nos próximos dias nós devemos ter algum posicionamento da agência em relação a isso, tá? Voltaremos. Por exemplo, assim, em que situações a questão do consumo pode ser pedida, tá? Foi aquilo que eu expliquei. Por exemplo, sábado é o dia que eu também limpo a piscina, né? Então, sábado, esvaziei 1/3 da minha piscina e botei água. Sujou a água toda. Entendeu? Então, claro que eu vou ter prejuízo, porque eu vou ter que descartar essa água, vou ter que tratar essa água, vou ter que gastar produto novamente, entendeu? Então, é a questão da comprovação, entende? Faz foto da piscina, exato, o que se gastou de produto, e entra com pedido de ressarcimento aqui na Corsã. São situações em que tu pode ser pedido com toda certeza, tá? E nessas relações de consumo que são mais pontuais, digamos assim,
Eu acredito que a própria agência vai acenar, né, se haverá ou não compensação em relação a esses bairros que foram mais afetados, tá? Isso aí, gente, isso aí foi referente ao final de semana que passou agora, tá? E você já fica também no alerta se ocorrer caso dias futuros, coisas assim. Certo? Temos mais alguém aí ou não? Não? Tá bom. Eu moro em Imbé. Em Imbé. Mas a minha família toda mora em Tramandaí, viu? Usam a água da Corsã, tá? Aqui no trabalho, eu bebo água diretamente da torneira. Eu tenho muita confiança no tratamento da água que a gente faz. E nós temos feito um tratamento muito criterioso. Se o tratamento de Tramandaí não tivesse muito bem feito, nós não teríamos condições nem de bebê-la, porque o gosto estaria tipo a água de Porto Alegre, com aquele gosto de terra, porque a água é a mesma que nós estamos utilizando. Então, realmente, nós estamos tendo um cuidado muito grande na qualidade do tratamento. A minha equipe que faz o tratamento, eles têm um comprometimento imenso, porque todo mundo abre a torneira e toma água da torneira, tá? E a minha família continua fazendo a mesma coisa. Aqui na Corsã eu faço a mesma coisa, em Tramandaí. E a água de Tramandaí, realmente, ela ainda preserva um bom sabor e um bom odor, né? Uma pena que tenha acontecido essa questão na cor, porque foi o nosso único indicativo de algo errado, né? Eu sempre digo que a água, para ser potável, ela tem que atender uma série de requisitos. Ela tem que ser inodora, insípida, incolor, né? Se ela não atender esses requisitos, ela não é realmente uma água de qualidade para ser consumida. Infelizmente, no sábado, em alguns bairros, a nossa água chegou sem as características necessárias. E peço desculpas à comunidade de Tramandaí, mas não é por falta de comprometimento da Corsã, pessoal. Nós temos trabalhado incansavelmente numa situação extremamente adversa para continuar garantindo uma água de qualidade. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar a população bem tranquila, tá? As pessoas que trabalham na Corsã, as famílias, se não moram em Tramandaí, as famílias moram em Tramandaí, a gente trabalha o dia inteiro aqui, a gente bebe água daqui. Então, tu não tem como não ter esse comprometimento. A água é uma questão de saúde pública. Se a gente não tivesse compromisso, se a gente não tivesse cuidado, a gente bota mais da metade da população no hospital. Entende? Não é uma situação que tu possa brincar de fazer. Tu tem que fazer saneamento com muita qualidade, com muito compromisso. Ou senão, a primeira indicativa é este, né? As pessoas vão ficar doentes. Então, volto a pedir desculpas pelo evento de sábado. Se ele, de alguma maneira, pudesse ter sido evitado, ele teria sido evitado com toda certeza, né? A gente não teria criado essa situação. Infelizmente, eu não consigo também dizer para vocês exatamente por que aconteceu. A única coisa que eu consigo tranquilizar é que a água voltou a ter a qualidade que ela precisa ter. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço o espaço, agradeço a comunidade e ficamos à disposição sempre que houver qualquer evento para prestar as informações necessárias. Se nós tivermos mais algum desdobramento, mais alguma informação que seja... Mas, em princípio, a vinda desse novo produto, apesar de ter ocorrido esse evento no sábado, ele vai nos trazer muito mais qualidade e muito mais segurança no tratamento. Houve esse evento, mas a tendência daqui para frente é que a gente venha a ter uma qualidade muito melhor ainda da água, mesmo com toda a situação que a gente está encontrando. Dona Mariana, gerente da Corsã, aqui do município de Imbé. O pessoal também, aliás, Tramandaí, estamos com Imbé. Mas, assim, ó, o pessoal pode dar um pulinho em Tramandaí, nós estamos com a agência, ela está automaticamente, tem uma pessoa recebendo, o pessoal aqui na recepção, entra um por sua vez, né, tem álcool, tem gel, uma recepção muito boa aqui da Corsã, Mariana, parabéns. Tá? Mas então o pessoal está... continuam agendados. Sim, mas você pode agendar, né? Como é que agenda? Os agendamentos de horário na Corsã também são feitos ou pelo aplicativo, ou pelo site, ou pelo 0800, tá? Esses são os 3 principais canais de comunicação agora com a Corsã, tá? O horário agendado é pela questão da segurança ainda da pandemia, tá? A pessoa tem a temperatura medida, passar o gel, obrigatoriamente tem que usar máscara, senão não é atendido. Porque a gente tenta criar um ambiente que seja seguro, tanto para o funcionário quanto para o cliente que nos procura, tá? Então, para ser atendido, vai precisar do agendamento. Se não tem condições de fazer o agendamento, não tem esse tempo, pode nos mandar um e-mail. O e-mail funciona muito bem, gente. É U de unidade, S de saneamento, 227@corsã.com.br. Se depois vocês puderem botar ali na reportagem para o pessoal copiar, tá? 227.
US, U de unidade, S de saneamento, 227@corsan.com.br. O ponto ou não? Não. US 227@corsan.com.br. Eu anoto para vocês, depois vocês, por gentileza, coloquem na reportagem para nós, porque esse é o melhor canal que nós temos, tá? Os e-mails, como o agendamento ele acaba sendo muito limitado, o nosso excedente nós estamos recebendo nos e-mails, tá? Inclusive, eu sou uma das pessoas que tem algumas horas do dia, eu apenas respondo esses e-mails, tá? Eles têm caráter de formalidade tanto quanto o atendimento presencial. Então, se precisar protocolar uma reclamação, pode fazê-lo por e-mail, ela fica registrada. Bom, então tá aí. Oi, diga. Muita gente fazendo a mesma pergunta aqui, para esclarecimento. Eles estão perguntando se as caixas que foram contaminadas, que foram sujas com essa água, se tem como ser ressarcido, vocês pagarem a limpeza, tem como tem ressarcimento. Questão de caixas d'água, tá? Já fiz devolução de valores de caixa d'água, sim, mas a pessoa tinha limpado a caixa uma semana antes, né? Claro que se a pessoa faz a sua limpeza semestralmente, como é recomendado, de 6 meses, faz a limpeza. Acabou de fazer a limpeza e essa água chegou até essa caixa, ela apresenta a nota fiscal da limpeza, né? E ela pode, sim, solicitar a devolução dos valores, tá? Essa análise e o ressarcimento, ele não é dado por Tramandaí. Nós encaminhamos para o Departamento Jurídico em Porto Alegre, é feita a análise e a liberação dos valores também é para o Porto Alegre. Por isso que é importante ter a questão da comprovação, né? A nota fiscal da limpeza recente, a questão da foto da caixa d'água, tudo isso é importante, tá? Que se tenha. Ok. Gente, estamos aqui então, portanto, na Corsan. Fomos bem atendidos. Obrigado a Mariana que abriu o intervalo para receber o Dimensão News. E estamos entregando à comunidade de Tramandaí, né, ao povo aqui de Tramandaí, a você que é telespectador de Dimensão, a resposta. O pessoal queria saber o porquê da água suja final de semana, por que deu algum problema, o que está acontecendo. O povo quer saber. E a gente, nosso trabalho de reportagem, é levar até você a resposta. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço, Bueno. Agradeço a ti, ao espaço que foi dado para a gente poder conversar com a comunidade. E agradeço a comunidade e peço a colaboração. Pessoal, por favor, abram as reclamações. Eu acho que hoje, dado o volume que se deu e os bairros que foram atendidos, eu deveria ter no mínimo, umas 350 reclamações. Ter apenas 17 é muito pouco, né? Então, vou pedir que vocês colaborem para a gente poder ter esse mapeamento melhor e também a gente poder melhorar o processo e também atender reivindicações posteriores, né? Se houve um prejuízo, a reclamação da qualidade da água é imprescindível para a gente poder analisar. Então, peço que as pessoas tirem um minuto para fazer a comunicação Corsan. Bom, qualquer coisa entra no meio. US 227 @corsan.com.br. Ok, gente? José Bueno para o Dimensão News, nesse horário da tarde, um bom café. Obrigado pela companhia. A gente volta daqui a pouco das ruas da cidade.